Portanto, aqueles que estão em nossa companhia e sintonia através da tela da verdade, recordar que esse é o nosso programa Islam em Foco da Hack TV, simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Portanto, de segunda a sexta, ou seja, de segunda a quinta-feira, nós lhe proporcionamos esse espaço onde abordamos vários assuntos inerentes que tocam a sociedade muçulmana e não só. Então, hoje é quinta-feira, última edição da semana, estamos a falar, portanto, do dever dos sábios, o dever dos sábios, na companhia do nosso eminente Sheikh Molde Sefu Sumalji. Como sabe, nós abordamos muitos assuntos importantes que mexem e tocam a sociedade muçulmana, não só. Por isso, caro telespectador amigo ouvinte, fique em nossa companhia, acompanhe o Pulsar, e segunda e última parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir, porque o programa é meramente interativo. Voltando para o meu convidado, que é Sheikh Molde Sumalji, onde está a abordar neste espaço de exortação, falando do dever dos sábios. Sheikh, mais uma vez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dizia? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Exato, dizia? Estamos a falar do dever do sábio. Dos sábios. Exatamente. Ou quer dizer, os sábios têm um dever para a sociedade no geral. Exatamente. Os sábios, portanto, possuem um dever para a sociedade no geral, para, portanto, os governantes em especial, assim como para a comunidade, portanto, islâmica em particular. Em particular, exato. Dando, portanto, espaço de exortação, poderá dar continuidade? Exatamente. Nós falávamos, portanto, do dever dos sábios, em relação à sociedade. Exato. Os sábios, como herdeiros, portanto, dos profetas, eles têm aquele dever, portanto, que era dos profetas. Os profetas, portanto, eles já findaram, portanto, já morreram e deixaram seus herdeiros, que desempenham aquela função que era deles. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ayyuha rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik", o profeta, transmita aquela mensagem que é, portanto, que é revelada pelo teu Senhor para ti. Na ausência do profeta, a missão de transmitir a mensagem do profeta passa para aqueles que são seus herdeiros. Exato. Então, os sábios têm o dever de transmitir a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam para a sociedade. No outro versículo, Allah disse: "Wama alayka illa al-balagul mubin", não te cabe excepto, portanto, ilustrar esta mensagem, transmitir a mensagem. Então, é importante que os sábios transmitam a mensagem para a sociedade em geral, sem exceção, tanto seja para muçulmanos, assim como os não muçulmanos. Porque a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam é universal. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin". Nós não te enviamos o profeta, o Muhammad, excepto como uma misericórdia para al-alamin, portanto, a humanidade. A humanidade, portanto, no seu todo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba". Todos os meus seguidores, portanto, toda a minha nação. Aqui a palavra umma, que nós interpretamos como nação,
divide-se em duas partes. Exato. Existe, portanto, Ummat al-Istijaba e Ummat al-Da'wa. Ummat al-Istijaba, portanto, são aqueles que seguem o profeta Sallallahu alaihi wasallam. aqueles que são muçulmanos. E existe Ummat al-Da'wa, que são aqueles, portanto, que devem transmitir a mensagem para eles, que são os não muçulmanos em geral. Todos eles pertencem ao Umma do profeta sallallahu alaihi wasallam. Todos aqueles que nasceram depois de se enviar o profeta sallallahu alaihi wasallam como mensageiro, eles pertencem a este Umma, independentemente de quem sejam e de que religião, portanto, o que quer dizer, neste Umma encontramos lá cristãos, judeus, ateus, muçulmanos, não só. Todos eles pertencem, portanto, a este Umma. O último Umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. Ele disse: não há nenhuma pessoa que ouvirá da minha mensagem neste Umma, tanto seja ele judeu ou cristão, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به, e posteriormente a pessoa venha morrer e sem crer nesta mensagem, إلا كان من أصحاب النار, excepto que essa pessoa será dentre os companheiros do inferno. Ou seja, todo aquele que nasceu depois da profecia do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, independentemente de onde se relacione, diga que eu sou fulano, aqueles nomes que as pessoas se atribuem, se ele morrer, portanto, nesta vertente, se, portanto, morrer enquanto não seguir a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele será dentre os companheiros, portanto, do inferno, porque ele é deste Umma e não seguiu a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam passava naquele versículo que Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Quando, portanto, fosse lido este versículo, ou quando ele lesse, o profeta ficava tão triste. O versículo diz: como é que tu te sentirás, ó Muhammad, nesse dia, o dia do juízo final, se nós reunirmos em cada, portanto, nação com um representante e trazermos você como representante, portanto, esses que nasceram depois da sua profecia, como é que você irá se sentir nesse dia? O profeta, portanto, chorava, ficava tão triste. Ele pensava, portanto, eles nasceram depois de eu ser enviado como profeta, mas alguns deles são judeus, são cristãos, são ateus, portanto, não seguem a mim. Como é que eu vou responder por eles? Exato. Sim, essa é a questão. Essa é uma questão. Como é que eu vou responder por eles? E, na verdade, ele irá, portanto, responder no sentido de que eu fiz chegar a mensagem. Isso indica que, portanto, eles pertencem a uma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, os sábios têm o dever de transmitir, portanto, a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam para aqueles que são de Ummat al-Da'wa. Ummat al-Da'wa, aqueles que, portanto, precisam de ouvir a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Que hajam, portanto, no seio de vocês, ou muçulmanos, um grupo. Esse grupo aqui, necessariamente, fala-se dos sábios. Dos sábios. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Esse grupo que possa, portanto, convocar as pessoas para o bem, que é o Islã, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, e que ordenem, portanto, a prática de boas ações, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, e que proíbem, portanto, a maldade. Então, esse é um dever dos sábios, transmitir, portanto, esta mensagem. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Quem é mais eloquente? Será que existe uma pessoa tão eloquente do que aquele que chama as pessoas para o caminho de Allah, aquele que chama as pessoas para o Islã? وَعَمِلَ صَالِحًا, e ele pratica boas ações, pratica aquilo que ele convoca aquelas pessoas, que é, portanto, ele convoca para, portanto, as boas maneiras, os valores, portanto, éticos, morais, e ele também segue o mesmo caminho. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, e ele abertamente não oculta, ele diz: eu sou dentre os muçulmanos. Será que existe, portanto, uma pessoa melhor do que esta quando fala? Então, esse dever é um dever, portanto, exclusivo para os sábios. Geralmente, alguns sábios, portanto, decidiram que a transmissão da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam é um dever geral, portanto, para toda a comunidade muçulmana. Todo aquele que é muçulmano deve convocar a outras pessoas, portanto, para o Islã.
Então, se é um dever para todos os muçulmanos, então, particularmente para os sábios, será mais severo. Eles se sustentaram com o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala disse: cada um de vós, portanto, deve salvar, portanto, a si do inferno, assim como aos seus familiares, ou seja, chamar os seus familiares para o Islã. Então, os sábios têm, portanto, esse dever de transmitir esta mensagem portanto, à sociedade. Sobre a orientação e não orientação, isso não cabe a eles. O que cabe a eles é transmitir, portanto, a mensagem de Allah, que é a mensagem universal para a sociedade, portanto, em geral. E aqui temos que considerar um fator muito importante, que não há imposição no Islã. Ninguém deve ser coagido ou obrigado, portanto, a abraçar o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala disse: La ikraha fid din. Não há imposição, não se deve obrigar alguém para seguir esta religião, porque está claro, portanto, o caminho reto, assim como, portanto, o desvio. Esses dois caminhos, o caminho do Islã e outros caminhos, estão claros. Então, a missão do sábio é transmitir simplesmente o conhecimento. Por isso, encontramos aqui que é um erro, é uma falácia, algumas pessoas considerarem-se como muçulmanas, tentando, portanto, impor as pessoas no Islã, matar as pessoas no Islã, através do Islã, obrigar as pessoas do Islã. Isso não faz parte do Islã, porque o Islã, portanto, o Alcorão, que é a fonte principal do Islã, rejeita nisso. Então, todo aquele que advoca-se uma coisa que não está dentro, portanto, do Islã, isso é com ele, independentemente de que ele se alegue ser muçulmano ou não. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Se o teu Senhor, ou Muhammad, quisesse, todos aqueles que estão na terra iriam, portanto, crer nesta mensagem. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Acaso pretendes, portanto, impor às pessoas que sejam todas elas, portanto, crentes? Quer impor às pessoas que sejam crentes? Não, isso não é admissível. Então, não há imposição. Não há imposição. A missão do sábio, portanto, é simplesmente transmitir a mensagem do Islã, que é a mensagem universal. Allah disse: "Qul ya ayyuhan nas", diga ao profeta, ou homens: "Inni rasulullah ilaykum jami'an", eu sou mensageiro, portanto, de Allah para todos vós. Quer dizer, toda a humanidade. Toda a humanidade. Seja cristão, ateu, judeu. Todos eles, portanto, pertencem a este umma. E o profeta irá responder nesse dia. Nesse dia nós iremos, portanto, perguntar àqueles pelos quais os profetas foram enviados, assim como também aos profetas, aos mensageiros, serão interrogados. Os primeiros serão interrogados: vocês, não vos chegou um mensageiro? E os segundos, portanto, que são os mensageiros, serão interrogados: vocês transmitiram a mensagem? Então, a missão dos profetas é transmitir a mensagem. E os seus herdeiros devem seguir, portanto, os seus passos, que é transmitir a mensagem universal do Islã. E tem uma grande vantagem nisso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an." Aquela pessoa que convida, portanto, aos demais, que convida, portanto, as pessoas para o Islã, ele terá uma recompensa igual daquela pessoa, portanto, que ele chamou para o Islã, sem se diminuir dele. Ou seja, você chamou, portanto, alguém chamou Abu Bakr para o Islã. Abu Bakr, portanto, irá receber 100% da sua recompensa integralmente. E você irá receber igual, portanto, percentagem. Se ele tem 100%, você também terá 100%, só por 100%. Chamar a ele para o Islã. E sem se diminuir, portanto, da parte dele. Ter, não, 25% é que fica para o sheikh, ou 50%, não. Allah dará que ele não irá diminuir-lhe nada e dará você por chamar a ele sem nenhuma diminuição. Então, os sábios têm esse dever de transmitir a mensagem universal para, portanto, toda a sociedade. As pessoas devem saber que existe uma coisa chamada, portanto, Islã. Não obstante, portanto, as barreiras, nós sabemos que é muito difícil, mas sempre deve-se tentar transmitir esta mensagem, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar."
esta religião irá atingir toda aquela parte que for atingida, portanto, pelo Sol, assim como pela Lua. Ou Pela seja, Lua. qualquer parte que toca o Sol e a Lua, também o Islã irá chegar. Irá Isso chegar. indica que essa é uma promessa de Allah subhanahu wa Allah ta'ala, subhanahu que wa ele colocou ta'ala. no seu profeta. Então, a mensagem do Islã, não obstante, portanto, os embaraços, as barreiras, que irá chegar, irá atingir, mesmo para aquele que está muito longe. Nos Nos confins. confins irá chegar. Essa é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Que se chegar a essa altura, irão se arrepender aqueles, portanto, que tentavam criar, portanto, embaraços. Nós vimos isso no princípio do Islã. Alguns, portanto, tentaram impedir mesmo que o Islã não fosse chegar em Meca. Mas depois o Islã chegou em Meca e eles sentiram a vergonha. Exatamente. Aí o Islã irá chegar nos confins, lá nos subúrbios, portanto, nosso vasto Moçambique, todo mundo. Quer dizer, portanto, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, Esse é um decreto de Allah que há de subhanahu wa ta'ala. chegar e vai se expandir o Islã, Exatamente. portanto, todo mundo. Sendo um da'i, posso sentar, ficar descansado? Não. Como é que vai descansar? Se é um da'i, se descansar, então a sociedade também fica descansada. Descansado. Então, o da'i tem esse dever. É dever dele, é obrigação dele. Quem deve sentar-se é aquele que não tem um mínimo de conhecimento. Portanto, porque o da'wa é fardu kifaya, ala rajih. É uma obrigação, portanto, voluntária, que deve existir um grupo que deve, portanto, exercer. Mas Essa se função neste de caso propagar o todos, dino, portanto, deixarem de transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, então o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala irá recair para toda a sociedade. Então, aquele que é da'i, aquele que tem um conhecimento mínimo que possa transmitir, o profeta disse, então, tem um versículo, tem o mínimo de conhecimento, deve transmitir, portanto, para a sociedade. Para a sociedade. Essa é a obrigação, é um dever para o sábio. Tem alguns dos nossos sábios, dos nossos conhecedores, dos nossos ustados, dos masheikhs, que tem um pouco de conhecimento, né? Ficam sentados e dizem, não, como está o sheikh, é um exemplo, né? Mashallah, até acaba de chegar o sheikh molde, temos sheikh hoje, estão aí a trabalhar, sheikh vão fazer bem, sheikh Abdul Majid estão a trabalhar. Então, sendo um sheikh que tem um pouco de conhecimento, eu fico sentado com braços cruzados, eu não faço nada. Bom, isso até poderíamos chamar de pobreza mental, porque okay. O mesmo que acabou de chegar, ele faz por si. Faz por si. O que ele, portanto, vai fazer estará na sua balança, não estará na balança do sheikh. Então, o que é que você fez para si? Cada pessoa, o que faz, portanto, quem faz o bem faz em si mesmo, quem faz o mal faz em si. Se alguém está a exercer essa função, porque não é suficiente, imaginemos um país, um estado como moçambicano, com muitas províncias, muitos distritos, portanto, não é suficiente um fulano, ou dois, ou três, fazerem, portanto, chegar a mensagem a essa comunidade. Exato. Então, sempre que o número for maior, isso, portanto, será melhor. Então, será ninguém está muito dispensado nesta mensagem. E como eu quis comentar esse ponto, né? Tem se verificado alguns pontos do nosso país onde há fraqueza, o fracasso do Islã. Por exemplo, na província de Manica, há muito fracasso em termos do Islã, na província de Tete também, não é? Há um fracasso na província de Gaza, não é? Então, existem alguns que têm conhecimento e não se preocupam em defender. Em vez de seguir aquele que é o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, né, de fazer chegar o pouco que a pessoa tem, então nós ficamos e retemos com o conhecimento. E o fracasso, portanto, de uma sociedade no Islã implica no fracasso dos sábios. Dos sábios. Exatamente. Se existe uma sociedade, portanto, fraca, e existem muitos sábios, isso é um reflexo de que também os sábios são fracos. São fracos. Exato. E, portanto, esse é o dever do sábio em relação à sociedade em geral. E temos, portanto, o segundo dever, que é o dever que tem o sábio como governante. Um sábio muçulmano deve ser, portanto, moderado. Exato. Um sábio muçulmano deve ser justamente equilibrado. Não deve se inclinar, portanto, aos governantes e nem ficar contra os governantes. Mas sim, ele deve, portanto, aconselhar e transmitir a mensagem e aquilo que, portanto, vai criar a estabilidade, vai criar a reforma social. Não se deve divorciar dos governantes. Aqui nós estamos a falar daquilo que se chama de lambipotismo, né? Entregar-se, submeter-se aos governantes e vender aquilo que é a mensagem, portanto, do Islã para os governantes. Não é neste contexto, mas sim
uma vez que a sociedade, portanto, é mista, existem muçulmanos, existem não muçulmanos, então nós não temos como nos divorciarmos, portanto, dos governantes. Dos governantes. Então, sempre os sábios têm o dever de se aproximar com os governantes, e não em nome do lambeputismo, ou para, portanto, salvaguardar a sua individualidade, elogiar os sábios, aliás, os governantes. Não é nisso. Elogia naquilo que é bom e repreenda, portanto, mas de boa forma e presencialmente, e não nas mídias sociais, não. O sábio tem o dever de aconselhar os governantes de uma forma presencial e não deve, portanto, fazer alarde. Exato. Eu aconselhei, não sei o quê. Não se deve proceder desta forma. Assim sendo, é um exemplo, né? Quer dizer, o sábio tem esse dever de aproximar os governantes, Exatamente. de conduzir a um bom caminho, não é? Para conduzir o país, não exatamente. Tem como se divorciar dos governantes enquanto vivemos juntos. Como acontece. Portanto, exatamente. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Quando nós vimos alguns, não, o muçulmano não deve fazer isso, não pode ficar neste lugar aí porque existe fitna. Não sabe que o maior fitna é separar-se daquele lugar. Exato. Então, isso, num contexto geral, Umar, por exemplo, Ibn al-Khattab, ele disse: "Inna an-nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum." As pessoas sempre permanecerão corretas, portanto, num caminho certo, enquanto, portanto, os seus dirigentes, assim como os seus sábios, permanecerem corretos. Significa que, se a sociedade, portanto, se corrompe, indica que também os governantes estão corrompidos. E isso também reflete que os sábios, portanto, são corrompidos. Como acabamos de falar da passagem dos filósofos, eles não tinham uma revelação, não se, portanto, sustentavam de uma revelação, mas eles estabeleceram, portanto, uma meta que cria uma harmonia social, dividiram a sociedade, portanto, em 3 partes e colocaram a posição dos sábios, que são filósofos, no nível mais superior, que são eles que devem dirigir, portanto, uma nação. Então, e não é suficiente, por mais que o presidente seja um sábio, ele sozinho não é suficiente. Não é suficiente. É preciso que hajam sempre precisa de um auxílio. Auxílio, exatamente. Conselheiros. Exato. Então, os muçulmanos, os sábios muçulmanos não devem se divorciar disso. Devem, portanto, considerar isso como uma missão deles, e como acabamos de falar, e não elogiar a eles no mal, para procurar posição. Não, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala de um episódio que irá acontecer em Al-Qiyamah, portanto, aquelas pessoas que estarão no inferno. Exato. Eles dirão: Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ó Senhor nosso, nós no mundo, portanto, seguíamos sadatana, nossos senhores que são governantes, wa kubara'ana, e os nossos mais velhos que são sábios, fa'adalluna as-sabila, e eles, portanto, nos desviaram do verdadeiro caminho, nos desviaram, portanto, do seu caminho. Rabbana atihim dhaifayn min al-'adhab wa la'anhum la'nan kabiran, e eles, portanto, irão invocar contra eles, então Allah, portanto, castiga a eles, portanto, dobre, portanto, o castigo para eles, wa la'anhum la'nan kabiran, e, portanto, amaldiçoa a eles terminantemente. Então, esse episódio, portanto, vai acontecer porque a sociedade corrompeu-se através do que? Dos seus governantes, assim como os seus sábios. Então, um sábio verdadeiro é aquele que procura se aproximar dos dirigentes para transmitir e aconselhar naquilo que venha criar estabilidade, a paz e reforma social. Então, não tem como o sábio, portanto, divorciar-se deles. Esse é um dever particular dos sábios. Dos sábios. Ou quer dizer, há um mal-entendido, Sheikh, aqui no nosso país, principalmente no nosso país, não sei, é por causa da coisa da ignorância, temos muitos ignorantes, não é? Dos nossos irmãos, são muçulmanos. Eu me lembro, o nosso Sheikh Said Habib, ele foi, na altura, pertenceu, né? Foi um dos membros do Estado, conselheiro do Presidente da República. Existiram alguns que contestaram, só como é que um Sheikh se mete na política? Está a ver? Na política, ele foi escolhido, indicado para ser membro do Conselho de Estado, quer dizer, Conselho do Presidente da República. Isso é sinônimo de que o nosso Estado, portanto, valoriza o Islã. Valoriza o Islã. Exatamente, porque, caso contrário, não iria chamar um muçulmano para ser seu conselheiro. Isso é reflexo da ignorância das pessoas. É isso que nós estamos a falar aqui, que quando as pessoas, portanto, vivem na base da ignorância, portanto, não há luz para eles.
Isso está no hadith, الدين النصيحة قلنا لمن قال Exatamente. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Apesar de que os dirigentes não sejam muçulmanos, não significa que nós temos que nos divorciar. Aqui o profeta falou no sentido porque estava no Estado Islâmico, um ambiente em que vive entre os muçulmanos. Entre Então ele muçulmanos. disse, a religião, portanto, é conselho. Mencionou, portanto, até que ele mencionou, portanto, dos líderes, considera os muçulmanos integralmente, assim como os líderes. Então, aqui os líderes tanto sejam muçulmanos ou não Não muçulmanos, muçulmanos. então, há necessidade, portanto, de aconselhar naquilo que tem o benefício dos muçulmanos. Dos muçulmanos. E a sociedade no geral. E a sociedade, portanto, no geral. Ou quer dizer, se for indicado, escolhido um irmão muçulmano, exemplo, agora atualmente o conselho do presidente, o conselho do presidente é Sheikh Aminuddin Muhammad. Ele está a exercer o seu dever. O que Esse é o seu dever, ele como muçulmano, portanto, e não só, qualquer área, qualquer departamento do Estado, seja, portanto, provincial, ao nível central, sempre devem existir, portanto, muçulmanos que, portanto, trabalham em comunhão com os dirigentes. Aqui estamos a falar do presidente, assim como, portanto, aquela estrutura orgânica do Estado. Exato. Sempre que for necessário, sempre deve-se fazer as atividades em comunhão, contanto que aqui a nossa sociedade, portanto, o Estado moçambicano é um Estado laico. Um Estado laico. E se é um Estado laico, portanto, as religiões são, portanto, independentes, elas podem fazer, qualquer religião está livre. Exato. Então, o governo reconhece a existência de várias religiões. Então, ele deve andar em comunhão com essas religiões. Ou quer dizer, o muçulmano está vetado aqui em fazer parte, portanto, na governação, portanto, no nosso governo, não é? E para Sheikh, um exemplo, né? Aquilo que tem acontecido para um que é álimo, é um sábio, logo entra lá, faz parte daquele corpo, não é? Sempre um membro do Estado, ou é um conselheiro, ou qualquer que seja, um sábio, mas chega lá e não difunde aquilo que era o propósito. Ele só fica lá a vender o seu dino, a sua religião. Existem alguns, não é? Existem, isso é que é perigoso. Exato. Portanto, disse onde há vantagem, há desvantagem. Desvantagens. E eu posso acreditar que esse, por mais que o seu esforço não seja tão visível, mas ele tem um pequeno esforço. Ele faz por ti. Não que seja que ele renuncie, portanto, cometa, portanto, apostasia, abandone a religião, mas ele, no mínimo, faz por sua religião. Por mais que não seja tão visível, não faça, portanto, alarde, se ele entrou em nome do Islã, ele tem uma parte que ele, portanto, contribui no Islã. Mas as pessoas, como se diz, portanto, não veem aquelas partes, portanto, positivas, só transmitem o zero de uma pessoa. Os zeros. Sim. As pessoas só reconhecem, portanto, nas suas inclinações, as suas recaídas, o bem, o benefício que você faz, não querem reconhecer como se fosse algo inexistente. Então, não vamos, portanto, levar naquilo que acontece com poucas pessoas e aplicar, portanto, na maioria, porque alguém foi e desviou-se e, portanto, os muçulmanos devem fechar as portas, que nenhum muçulmano faça parte do Estado, então isso não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. Numa sociedade, uma sociedade, portanto, que reflete, que tem consciência. O sábio, portanto, tem esse dever de se aproximar com os dirigentes e não para procurar, portanto, como dissemos, elogio ou lambebutismo ou oposição, mas sim orientar a eles naquilo que é necessário. E também é responsabilidade, portanto, dos governantes garantir, portanto, a segurança deste sábio. Não devem, portanto, colocar em risco a vida do que deste sábio, porque está a orientar naquilo que é, portanto, o bem. O faraó tentou fazer isso, mas o efeito, Allah disse, ele ameaçou, portanto, o povo dele. O povo, portanto, viu como é que ele procedia. O povo disse, não, isso não está certo. Como é que você vai dizer que você é Deus? Ele ameaçou. Disse, se vocês, portanto, não reconhecerem isso, eu, portanto, farei-vos isso mais isto. Eles submeteram-se, entregaram-se nele e obedeceram nele. Allah disse, não kanu qawman fasiqin. Portanto, eles eram transgressores. Como um povo que tem consciência, que tem senso, vai se sensibilizar em alguém que diz que ele é Deus? Então, Allah englobou todos eles como um fásico ou transgressores, prevaricadores. Allah disse, falamma asafuna intaqamna minhum. Quando, portanto, nos deixaram furiosos, cada vez mais aumentando seus pecados,
intaqamna minhum, nós, portanto, nos vingamos deles. فأغرقناهم أجمعين, e em consequência, portanto, afogamos todos eles. Então, o sábio tem essa missão e a responsabilidade, portanto, do governante é de Preservar ou proteger. preservar, proteger e garantir a segurança dele e aceitar ou descartar, portanto, o conselho de boa forma e não colocar, portanto, em risco a vida daquele que aconselha nele. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa adalla Fir'aun qawmahu wa ma hada." Fir'aun, portanto, desviou seu povo e nunca mais ele orientou, porque sempre que queriam lhe aconselhar, ele ameaçava aqueles que eram, portanto, sábios, e ele sempre queria se colocar numa posição que não é dele. Então, o governante deve saber que, apesar de eu estar nesse lugar, esse é um lugar, portanto, uma posição administrativa, não é uma posição, portanto, permanente. Eu vou sair ou vou morrer. Então, por que eu tenho que colocar em risco a vida dos outros? Deve meditar como ser humano e não meditar como se fosse, portanto, um não ser vivo, como se fosse aquela cadeira que ele sentou, que não vai perecer. Então, ele deve pensar nesse sentido que eu serei também interrogado nesse dia e não pode, portanto, arriscar a vida daqueles que aconselham a eles. Por isso Allah disse a respeito de Firaúna: "Yaqtumu qawmahu yawma al-qiyamah fa'awradahum an-nar bi'sa al-wird al-mawrud." Ele, como dirigente, ele irá, portanto, dirigir o seu povo, o Firaúna, o faraó, ele irá dirigir o seu povo para o inferno. E, portanto, significa que o líder, o governante, se ele governar no bem, irá dirigir o seu povo sempre. Ele será líder lá, irá dirigir o seu povo até no paraíso. E se for, portanto, líder do mal, também irá dirigir o seu povo. Nesse dia, cada pessoa, cada grupo, portanto, será reunida, portanto, com seu líder. Os profetas liderarão. Cada líder, o Shaitã com seu povo, ele irá liderar para o inferno. Os sábios também, com aqueles que eles chamavam para o Islã, irão liderar. Então, o governante deve saber isso, que tenho, portanto, essa responsabilidade. Portanto, se eu liderar bem, irei liderar essas pessoas até no paraíso. Mas isso tem suas condições, que é o Islã. Exato. E se eu liderar, portanto, de uma forma inadequada também, irei liderar este meu povo e aqueles também que se submeterem a mim até no inferno. Então, aqui surge essa necessidade dos sábios se aproximarem com os dirigentes. E aconselharem naquilo que é bom e que venha a criar, portanto, estabilidade da sociedade. O que quer dizer, Sheikh, uma grande responsabilidade ser conselheiro. É uma grande responsabilidade. Perante a lei para a sociedade. Perante, portanto, a lei, assim como a sociedade. Então, o muçulmano deve observar essas responsabilidades. O conhecimento em si é uma grande responsabilidade, será um grande argumento. Todos nós queremos ser sábios. Bom, isso é muito bom, porque a essência da sabedoria é que seja benéfica, né? Exato. Isso é muito bom, mas também temos que observar nessas responsabilidades. Não significa que se você não aprender, não será responsável. Não será responsável. A responsabilidade sempre é infalível, mas de acordo com a sua posição e o seu nível de conhecimento. Então, este é um dever que o sábio tem com os governantes, aconselhar, orientar a eles. E também o sábio tem o dever com a sociedade, portanto, muçulmana em particular. O dever que ele tem com a sociedade muçulmana em particular é de ilustrar e ensinar. Ilustrar a mensagem e ensinar aos muçulmanos. Se o sábio não exercer essa função, quem vai ensinar a sociedade? Se o conhecimento está nas mãos do sábio, ele é que é o herdeiro do profeta. E se ele não fizer isso, portanto, quem vai fazer? Então, isso indica que é uma responsabilidade do sábio. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." O melhor dentre vocês é aquele que aprende, portanto, o Corão e transmite e ensina. Significa que o melhor dentre vocês é o sábio. O melhor dentre vocês, homens e mulheres, ricos e pobres,
crianças, idosos, negros, brancos, portanto, todas, portanto, classes sociais, o melhor dentre vocês é aquele que aprende este Corão e transmite. Esse é o sábio, é que tem essa posição. Então, esse é o dever, transmitir, porque ele já aprendeu. E existem muitos hadith, o professor sallallahu alaihi wasallam أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما فيعلمه لأخيه المسلم. O melhor dos sadaqas que uma pessoa pode fazer, o melhor dos sadaqas que um muçulmano pode, portanto, tirar, contribuir, é de que ele venha aprender, portanto, uma ciência, um tipo de conhecimento determinado, portanto, é tafsir, é hadith, é fiqh, é aqida, ou, portanto, qualquer ciência que for, portanto, ciências médicas, ou, portanto, ele é um professor, digamos, como se diz, portanto, secular, uma ciência, mas que tenha um benefício. Então, o que ele aprendeu, se ele transmitir, ele fez o melhor, portanto, sadaqa, se ele transmitir esse conhecimento para o seu irmão muçulmano. Por isso, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse num outro hadith, disse, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardina hatta an-namlati fi hujuriha la yusalluna ala muallimi an-nas al-khayra. Allah, assim como seus anjos, todos aqueles que vivem nos céus e na terra, mesmo a formiga, portanto, no seu formigueiro, eles, portanto, enviam bênçãos para aquele que ensina a sociedade o bem, para aquele que ensina a humanidade o bem, qualquer tipo de bem. Allah abençoa ele. Os anjos, aqueles que vivem na terra, animais, tudo aquilo que está na terra, até mesmo formigas lá no fundo, lá no formigueiro deles, eles enviam bênçãos. A Salat, portanto, aqui mencionado, a Salat de Allah para o seu servo é mencionar diante do quê? Dos anjos. Vejam o servo fulano, o que é que ele está a fazer, ele está a transmitir o conhecimento. Vejam só, essa boa menção que Allah subhanahu wa ta'ala faz em ti, só por transmitir qualquer tipo de conhecimento benéfico a uma sociedade. Eu quero dizer, é uma honra. É uma grande honra. Allah, os anjos, os outros seres a fazer, portanto, dua a favor do álimo. A fazer dua para ti. Até, na verdade, nós fizemos dua, até o nosso dua nem chega a ser recebido perante Allah subhanahu wa ta'ala. Exatamente. Agora sim, provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina só você ser mencionado diante de próprio dono, Allah subhanahu wa ta'ala. Os anjos, aqueles que nem desobedecem às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. O presidente do Conselho Municipal mencionar em ti, como é que você se sente? Aqui estamos a referir do que de Allah subhanahu wa ta'ala, o Supremo. Ele mencionar em ti com boas qualidades através disso que você está a exercer. Portanto, esse dever que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao sábio em relação aos muçulmanos é uma grande nobreza. Eleva-lhe uma posição, portanto, tão enorme. Então, é preciso sempre que o sábio, portanto, observe nisso, não é aprender e sentar por aí, não transmitir, não. Exato. Isso será e outros transmitem para serem vistos. Será que também terá as mesmas virtudes? Um que aprende ele com a intenção de ser visto, quer dizer, receber vários elogios. Pretende essas, né, algumas pessoas preocupam-se em aprender para desafiar, combater o seu próprio irmão, quer dizer, para exibir aquilo que ele aprendeu, dizer, aquele na verdade é um grande sheikh, não existe aqui outro sheikh. Quer dizer, ele faz para expor aquilo que ele fez. Subhanallah. Terá as mesmas virtudes? Não, esse não tem nenhuma recompensa. Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito dele: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Vamos reunir essas ações que ele fez, aulas, portanto, sessões que ele, portanto, exerceu na sociedade, boas ações, vamos juntar e vamos, portanto, transformar isso em pó disperso, uma coisa que não tem nenhuma validade. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Aquela pessoa que tem esperança de que eu vou um dia me encontrar com Allah, que pratique boas ações e que, portanto, não associe Allah nessas ações. Aqui o shirk se refere neste versículo é shirk al-asghar, que é a riya wa suma, fazer alguma coisa para ser visto ou ser ouvido. Portanto, a pessoa não tira nenhum benefício nisso. Então, transmitir o conhecimento é um dever do sábio para a sociedade. Muitas virtudes, portanto, que estão nisso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha marartum bi riyad al-jannah farta'u."
se vocês tiverem que passar pelas cidades, portanto, do paraíso, divirtam-se. Então os seus companheiros disseram, وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ, ó profeta, quais são as cidades do paraíso aqui no mundo? Aqui nós não temos paraíso. Exato. E você está a dizer, se nós passarmos, portanto, pelas cidades do paraíso, temos que nos divertir. Que tipo de diversão, que tipo de, portanto, de Jannah ou paraíso se refere aqui? Que tipo de cidade? E o professor me disse, Hilaq zikr, aquelas sentadas, portanto, em que se recorda o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquelas sessões de aprendizagem, que é aprendizado, portanto, de nome de Allah, que se aprende o dini. Então, se vocês passarem por lá, divirtam-se, aprendam com eles, divirtam-se, ensinem a eles, contribuam com isso. Tá vendo? Esse é um benefício das pessoas, portanto, sentarem num lugar para transmitir aquilo que é, portanto, a mensagem divina. Mensagem divina. E o profeta disse, La hasada illa fisnataini. Não há inveja, excepto em duas circunstâncias. São só duas circunstâncias que é permissível alguém ter inveja com o outro. O profeta disse, Rajulun, atahu Allahu malan, aquele homem que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe bens, riqueza. فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ. E Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe, portanto, aquela honra de ele gastar, portanto, esses bens para pregar a verdade, transmitir a mensagem de Allah. Esse você pode invejar. Alguém é muito rico, mas que, portanto, a sua riqueza usa no fi sabilillah. E não para, portanto, sustentar movimentos terroristas. Exato. Não. Isso não é verdade. Isso não é haqq. Al-haqq aqui é, portanto, aquilo que tem o benefício na sociedade, transmitir a mensagem. Esse você deve invejar. E o outro professor me disse, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. E outro homem é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe a prudência, a sabedoria, o conhecimento. E ele, portanto, يَقْضِي بِهَا, aplica, julga, portanto, ele pratica de acordo com essa sabedoria, وَيُعَلِّمُهَا, e ensina, e transmite. Esses dois, portanto, você deve invejar a eles. E a inveja, al-hasad, divide-se em duas partes. Existe hasad hakiki e hasad majazi. Portanto, aquela inveja real, e esta é proibida, que é desejar que alguém, portanto, perca aqueles favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe. Ele é rico, você desejar a ele que, portanto, entre em déficit, em falência. Isso é proibido. E alguém concedeu-lhe conhecimento, você desejar a ele que sempre, portanto, caia com seu conhecimento, não desenvolva ou lhe aconteçam coisas lamentáveis. Esse tipo de, portanto, inveja é lamentável. A inveja aqui, que se refere aqui, é al-majazi, sentido figurativo, que é aquilo que se chama de cobiça. Exato. Exatamente. O que é permissível. Ambição. Ambição, você desejar ter uma riqueza como ele tem e fazer aquilo que ele faz. Ou desejar, portanto, ter um conhecimento como fulano e transmitir como ele transmite. Só são essas duas circunstâncias que é permissível alguém ter, portanto, a cobiça. Cobiçar na riqueza para aplicar no fi sabilillah e desejar no conhecimento para transmitir em nome de Allah. Esses dois homens, você pode, portanto, almejar a posição deles. Então, e isso, portanto, revela, portanto, na posição que tem aquele que transmite a mensagem de Allah como seu dever. E o profeta sallallahu disse, a dunya kulluha mal'una, mal'un ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu, wa 'alimun wa muta'allim. O mundo, todo ele foi amaldiçoado. O mundo foi amaldiçoado. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou o mundo, excepto, portanto, a recordação de Allah. Isso é que não foi amaldiçoado. E aquelas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, essas coisas não foram amaldiçoadas. Lembrar-se de Allah não foi amaldiçoado. Portanto, e aquelas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, geralmente é a ibada, porque a ibada é esse munjami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibada é aquilo que é um nome, portanto, que engloba tudo aquilo que Allah gosta e fica satisfeito com isso. Então, essas coisas não foram amaldiçoadas. Wa 'aliman wa muta'alliman, e o sábio, assim como aquele que aprende, o seu aprendiz. Esses dois não foram amaldiçoados. Não foram amaldiçoados. Então, isso revela a importância e, portanto, do sábio quando transmite o conhecimento. Ele tem uma grande posição. Allah amaldiçoou a todos, excepto ele. Então, sempre o muçulmano, onde quer que seja, deve almejar ter uma posição como esta. E aqui, o sábio, portanto, tem algumas
metas também que ele deve obedecer. Se ele for pedir, portanto, um conselho, ele não pode, portanto, ocultar. Se ele for pedido, portanto, para ensinar, ele não pode, portanto, ocultar esse conhecimento. É haram a um sábio, portanto, é proibido integralmente ele ocultar o conhecimento, porque Allah disse: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun". Ahla dhikri, portanto, os sábios. Ibn Abbas disse: "Ahla dhikri hum ahlul Qur'an". Mujahid disse: "Ahla dhikri hum ahlul ilmi". Perguntem, portanto, aos sábios. In kuntum la ta'lamun. Qualquer questão que, portanto, os cria embaraço, que vocês não saibam, então sempre voltem para eles. Então, se as pessoas voltam para si e você esconde, o governante vai pedir o conhecimento, aliás, o conselho, você já esconder. A sociedade, portanto, em si, quer orientação, você não quer transmitir nisso. Então, o que será de você? Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-kitab". Aquelas pessoas que ocultam aquilo que nós revelamos do livro. Min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Aquelas pessoas que ocultam conhecimento, depois de nós ilustrarmos esse conhecimento, esses, portanto, são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou a eles. E também tudo aquilo que está na face da terra amaldiçoou a eles. Vejam só a diferença. O sábio que transmite o conhecimento, Allah, os anjos, tudo que está no céu e na terra, as formigas, portanto, abençoam a ele. Abençoam a ele. E aquele que esconde o conhecimento, Allah disse: é amaldiçoado. Portanto, tudo aquilo que abençoa aquele que transmite o conhecimento, amaldiçoa aquele que oculta o conhecimento. Subhanallah. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamah bil jam min an-nar. Aquela pessoa que for, portanto, solicitada, portanto, uma parte do conhecimento, seja para responder uma questão, ou seja para ensinar e ele ocultar, ele será acorrentado yawm al-qiyamah como uma corrente do inferno. E essa é a atitude, portanto, dos Ahlul Kitab. Judeus e cristãos, eles, portanto, têm esse hábito, não querer ilustrar as coisas. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala aqui no Corão que ele tomou um pacto com eles, la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna, vocês devem ilustrar as pessoas e essa mensagem não podem, portanto, ocultar. Fanabazuhu wara'a zuhurihim, mas eles, portanto, ocultam o conhecimento. Então, o sábio deve transmitir o conhecimento, ensinar e refletir nisso, porque Allah subhanahu wa ta'ala levou um pacto com ele. Esse é o dever e não deve, portanto, ocultar nesse conhecimento. Vamos observar o nosso intervalo. Esse aqui teremos mais subsídio, inshallah. Depois do nosso intervalo, podemos sair? Inshallah. Aí está, mais uma vez, caro telespectador, no ar seu programa Islam em Foco. Estamos a falar, portanto, do dever dos sábios. O dever dos sábios aqui no seu programa Islam em Foco, na companhia do nosso eminente Sheikh Maulid Seif Sumalji. E ele explicou, deixou e deu uma boa explicação para todo aquele que esteja em nossa sintonia e companhia. Por isso, vamos observar o nosso intervalo. Voltamos já, inshallah.
Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco, última edição da semana. Quinta-feira estamos na companhia do nosso eminente Sheikh Molde Sefu Sumalji, onde estamos a falar, portanto, do dever dos sábios. E nós acompanhamos atentamente em que este sábio tem, portanto, o que lhe diz respeito em termos dos deveres. O primeiro dever tem a ver com ele tem esta tarefa de propagar o din de Allah subhanahu wa ta'ala, de ensinar, de expandir o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Outro dever que o sábio tem para, portanto, com a sociedade, não só, ele tem o dever de com os governantes, não é? E sendo um sábio, terá que fazer parte, portanto, se for escolhido, se for indicado para fazer parte, portanto, do corpo, que é membro do Conselho de Estado, é um exemplo, né? Qualquer setor que for, ele terá que fazer parte para conduzir as pessoas, para conduzir os dirigentes, para deixar a mensagem construtiva, aquilo que irá beneficiar a sociedade no geral e não só. Outro dever em que o sábio tem, ele tem este dever de ensinar. Portanto, o primeiro dever, ele tem um dever com a sociedade, não é? De ensinar, transmitir o conhecimento que ele tem. O que quer dizer, são esses três, portanto, deveres em que o sábio tem para fazer chegar, primeiro, expandir o dini, segundo, fazer parte, para aconselhar, portanto, os dirigentes, não só ser conselheiro do Estado, e também o dever com a sociedade de ensinar, transmitir aquilo que ele, portanto, aprendeu ou tem. Sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte que está em nossa companhia, é um momento oportuno para interagir, ligue e participe através dos nossos contactos, 84 92 73 487, 84 92 73 487, ou para 86 15 19 140, 86 15 19 140, repetimos, 84 92 73 487, 84 92 73 487, ou para 86 15 19 140, 86 15 19 140. E não só você que está ligado através portanto, da nossa página oficial do Facebook Hack TV, poderá deixar lá, portanto, seus comentários, a sua contribuição. Nós deste lado iremos direcionar ao nosso eminente Sheikh de hoje, que é Selfo, ou seja, que é Molde Sefu Sumalji, aqui no seu programa Islam em Foco. Sheikh, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Exato, acho que temos mais subsídios, aguardando, portanto, a ligação dos nossos telespectadores e ouvintes. Exatamente. Estamos a falar sobre, portanto, o sábio não pode, portanto, esconder o conhecimento, ele deve ilustrar. E aqui vamos também falar sobre um fato. Um sábio não deve falar aquilo que não sabe. Que não sabe. Por isso, Ibn Umar dizia, Al-ilmu salasa, qala Allah, qala Rasuluhu, wa la adri. O conhecimento divide-se em três partes. Allah disse isso no Corão. O profeta disse isso na Sunna. E não sei. O sábio verdadeiro não sente vergonha e nem se sente inferiorizado em dizer que eu não sei aquilo que ele não sabe. E Allah disse, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah tornou haram, proibiu a vocês, assim como proibiu a vocês esconder o conhecimento, também proibiu a vocês falarem daquilo que não sabem. Se alguém perguntou um governante ou na sociedade alguém uma questão você não sabe, você diga não sei. Não sei. Ou deixe há um tempo, vou procurar saber. Exato. Isso aqui é sabedoria, porque ninguém sabe tudo mesmo, não existe sabe tudo. Ninguém. Então, o sábio deve ver isso. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna Allah la yanzimu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ulama." Allah não irá, portanto, recolher o conhecimento de uma forma que não irá arrancar o conhecimento aos sábios. De uma forma que alguém hoje é sábio, foi dormir e amanhã, quando já esqueceu o conhecimento. Não, Allah não vai. Allah não irá fazer isso. Inna Allah la yakbilu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ulama. Walakin yakbiluhu biqabli al-ulama. Mas sim, Allah irá retirar o conhecimento com a morte dos sábios. Hatta idha lam yabqa fi an-nas, até se não restar no seio das pessoas. Sheikh, eu tenho seu fio de pensamento, vamos para a listinha, enquanto o nosso irmão Hussein. Alô? Já está participando, irmão Hussein. Salam alaikum. Alô? Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, vamos à sua questão, irmão Hussein. Já está a participar da sua questão? Você é Nicolana Patricinca. Sim.
Sim, vamos à sua pergunta. Sim, a questão é aqui, a sucuri se faz às 5:00. Então, caso de frio, eu não apertar com frio, meu corpo acha que não está apertando com frio. Será que eu vou apertar a cama às 6 para fazer solar? Pois o essencial ficou. Jazakallah khair, irmão Hussein, pela sua participação. Fique em nossa companhia. Assalamu alaikum. Sim, outra questão. Sim. Sim, você está ver com uma família. Aí ver para aquela família, ou tem crianças, você ver, esse caminho você dá a seguir, não é errado. E a mãe fala, não, deixa assim, ele como é criança, deixa assim como ele está a seguir. Depois ele vai ficar sexualmente, começar a seguir boa vida. Isso faz parte do Islã ou não? Chegou a questão? Não percebo. Poderá repetir a última questão, irmão Hussein? Não conseguimos reter a sua questão. Eu disse, Sim. por exemplo, eu estou a viver com minha família, Sim. na minha casa. Aí na minha casa vive crianças de 14, 15. Quando você fala, vamos lá seguir Islã, e a mãe, crianças com 7. E a mãe disse que deixa assim, se ele crescer, vai seguir a vida dele, vai mudar isso para fazer, vai deixar de fazer, vai começar a seguir Islã. Agora, Então, isso, sim, Hussein. Alô? sim, Agora eu quero saber desse irmão. Irmão Hussein é muçulmano. como? Eu disse que irmão Hussein é muçulmano. Esse irmão, Eu disse que o irmão Hussein é muçulmano. homem e mulher, Eu quero saber de si se és muçulmano ou não. alô? Mas o essencial ficou, nós vamos sentar aqui, porque eu queria perguntar a eles se a família é muçulmana ou não. Mas parece que ele é muçulmano. Então Porque a ele perguntou esposa... sobre o que é Salat al-Fajr. Exato. Essa questão é relativa ao muçulmano. E também entende-se que a família é muçulmana, mas muçulmana. não quer seguir de princípio. Porque aí quem está a contribuir é a esposa, dizer que não, Exatamente. deixa ela, se querer ser, vão escolher. Exatamente. Então é que eu Isso. queria saber se a família ou a esposa é muçulmana ou não. Sim, essa também é uma questão muito importante. Exato. Poderíamos saber, Exato, mas faça o mesmo como fez essencial ficou. o nosso irmão Hussein, de Lixinga, liga, participe, 84 92 73 487, 84 92 73 487, ou para 86 15 19 140, 86 15 19 140. Ligue e participe aqui no seu programa Islam em Foco, Sheikh dizia. Vamos priorizar as questões do nosso irmão Hussein ou irá... Vamos responder às questões. Exato. Mas antes, portanto, Sheikh, estava recebendo a indicação que o nosso irmão Hussein é muçulmano. Veja só, ele é muçulmano, mas a primeira questão do nosso irmão Hussein de Lixinga, ele gostaria de saber, quer dizer, lá o Solat, em congregação, o Solat al-Fajr, né, é 5 horas. Por causa do frio, segundo ele, por causa do frio, acorda 6 horas para fazer Solat. Isso é fazível? Bom, o horário de Salah deve ser local. Local. Exatamente. Isso, na maioria das vezes, não voltamos para o relógio. Claro. Exato. Neste caso, no sentido regional ou nacional. Não, local, por exemplo, as temperaturas de Lixinga diferem com as temperaturas de Nampula, Maputo, sucessivamente. Então, se a sociedade combina uma certa hora para se fazer Salat, então deve ser isso, porque não é necessariamente que o Salat al-Fajr seja, portanto, uma escuridão. Por isso gosta que terminávamos o Salat al-Fajr enquanto alguém conseguia distinguir de seu irmão que aquele é fulano. E se a comunidade, o imão e assim como a sociedade, portanto, porque eles não é possível se unirem numa felicidade, uma coisa, fazerem Salat al-Fajr depois do sol sair. Não, isso não é possível, não acontece. Exato. Então, não tem nenhum problema em se fazer 5 horas, de acordo com o que explicou o irmão, com o frio. E se há frio também tem outras coisas que pode trazer, né?
E fazer 6 horas, isso é que está errado, porque Errado. ele não está a fazer de acordo com aquilo que se combinou, portanto, a sociedade, Exato. a hora pré-estabelecida. E significa que se ele faz 6 horas, faz sozinho. E o essencial do solar é fazer sem jamá. Exato. Temos a nossa irmã Jenny Muhammad dos Poetas. Irmã Jenny, salam alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição de manhã. Estou bem, alhamdulillah, não sei irmã como está. Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. MashaAllah, alhamdulillah. Disposição, Sheikh Marzi. Eu estou bem, alhamdulillah, não sei como está a irmã. Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. MashaAllah. Em primeiro lugar, incentivar ao Sheikh Marzi tradicionalmente MashaAllah. Alhamdulillah. A minha questão é a seguinte. Qual a visão do muçulmano sábio, muxique e como lidar com o muçulmano sábio com um comportamento medíocre? Exato. Quando fala de um comportamento medíocre, irmã Jenny, pode ir direto ao assunto. Diga? Quando fala de um comportamento medíocre, irmã Jenny, poderá ir direto ao assunto. Como assim, por exemplo? Não percebi. Quando fala de um alim ou um sábio com um comportamento que não lhe diz respeito, esse comportamento que nós Se queremos. tem um comportamento mau, como lidar com esse muçulmano? Ele Sabe? pode ser mau para não ser acostumado. Será? Não estou a pensar. Mas o essencial ficou, não é a questão da nossa irmã Jenny, Muhammad dos Poetas. Assim, dando continuidade. Sim, respondendo à segunda questão do irmão, bom, o chefe da família é o homem, ele é responsável pela sua responsável. família. Não, olha, não só perceber. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim. Sim, ele é o responsável da família. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Tu que és o chefe da família, ordene a sua família, portanto, a praticar, a observar as orações, e tu também seja paciente, portanto, ao salat. Ele irá responder por eles, porque o profeta disse: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Então, deixar às vezes as crianças até crescerem, isso implica que a pessoa está a contribuir no desvio deles. Então, sendo o chefe da família, é sua responsabilidade orientar a tua família. Mas até uma certa meta. Se ver que já não tenho saídas, isso entrega a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum." Ó crentes, cuidai de vocês próprios, não irá vos prejudicar, portanto, aquele que se perder, se vocês ficarem orientados. Isso não está nos ensinar, portanto, arrogância ou sermos interesseiros, deixarmos outros a se perderem. Não. Significa que se você fez várias vezes, tentou orientar essa pessoa e não se orientou, então isso não cabe a você. Temos participação a partir do exterior. E já está passando. Irmão, salam alaikum. Energia. Sim, salam alaikum. Alô? Já está a participar, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Estou bem, alhamdulillah. MashaAllah. Já está a participar? Irmão Abdul Razak de Maivira, sua questão, contribuição? Ou Abdul Malik, exatamente. Só para parabenizar o Sheikh Malid. Exato. Mais uma vez, já temos um Sheikh em Nampula, jovem, que veio importar o grupo dos almas em Nampula, alhamdulillah. Alhamdulillah. E pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que lhe dê força para difundir esse dino. Amém, amém. Até no dia em que ele estiver nessa face da terra. Amém, amém. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmão Abdul Malik de Moivira, redor da nossa cidade de Nampula, pelo encorajamento, os doás, nós agradecemos bastante. Sim, Sheikh? Sim. Então, se ele fizer, portanto, chamar a família até um certo tempo e ver que não se orientam,
ele não tem o que fazer, ele a fazer aquilo que fez o que? Ibrahim. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Quando verificou que o pai era inimigo de Allah, ele tentou se distanciar. Então, a pessoa deve chamar, não pode... Isso deve ser contínuo, chamar sempre ao Islã. Se ver que eles, portanto, não se orientam, então isso já não cabe a ele. O importante ele já fez a parte dele. Mas não pode, portanto, impor até num certo nível que a pessoa também venha a desviar-se do sentido verdadeiro, né? Assim sendo, o nosso irmão, o Sendo de Lixinga, tem uma grande responsabilidade, para conduzir, orientar a sua família. Exatamente. E ele não pode deixar para a sua esposa, porque quem, acho eu, segundo ele que falou, quem tem voz lá, portanto é a esposa que diz, não, tá, até a tentar superar o esposo. Quem tem, acho que ele não tem liberdade, aquilo que nós comentamos, liberdade de escolher a sua religião, não sei o quê, mas ele é muçulmano. Está a ver? O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Outro hadith diz: "War-rajulu ra'i fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi." Que é uma grande responsabilidade para o homem. É uma grande responsabilidade. Ele sempre, Allah diz: "Qu anfusakum halikum nar." Salve-se a si próprio, assim como a tua família. E como é que será essa salvação? Se deixa a família. Porque é um grande erro. Hoje em dia vimos muitos pais vão para a Fajr e deixam seus filhos a dormir. Não orientam para irem na madraça. Não orientam, portanto, para fazer um bem. Isso, subhanallah. Então, respondendo à questão da nossa irmã Jenny, exatamente dos poetas, ela gostaria de saber de um alim, um sábio que tem um mau comportamento. Subhanallah. Isso é muito lamentável. Até eu perguntar, mas mau comportamento, porque ela poderia citar, né? Ele pode ser um mau para não ser acostumado. Exatamente. Porque tem algumas pessoas que gostam de usar outras pessoas aos outros. Então pode ser um mau, não. Eu não gosto dessas coisas. Mas por isso eu queria perguntar ao nosso irmão dos poetas, mas um álimo, um sábio que tem um mau comportamento medíocre, como disse a nossa irmã Jenny, que tipo de comportamento mesmo? Poderia citar, exemplo, é um álimo, mas está virado no zina, é um álimo, mas está virado, portanto, naquilo que escreve, portanto, como que é? Exatamente, ta'awiz, hirice, não é? Amuletos aí, tá a ver? Será este álimo ou álimo que está aí a fazer outras coisas? Talvez ela esteja se referindo no sentido geral. Exato. Sim, bom. Isso não faz parte do Islã, porque quando Aisha foi perguntada sobre o comportamento do professor, ela disse: "Kana khuluquhu al-Qur'an." O profeta se comportava assim como você vê o Qur'an, lá tafan, não faça. O profeta era assim: faça isto. Portanto, o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam era moderado pelo Qur'an. Então, esse sábio que não pratica, o professor me disse: "Khairukum ahsanukum akhlaqan." O melhor dentre vocês, portanto, são aqueles que têm bom comportamento. Bom comportamento, boa conduta. Exatamente, uma boa conduta, uma conduta moral islâmica. Então, se neste caso alguém é sábio e diverge a sua sabedoria, aquilo que ele diz e faz, Allah disse: "Lima taquluna ma la taf'alun." Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Aí, Sheikh, existem muitos sábios, muitos álamos, mashallah, quando estão com pessoas, quando estão, não sei, eles recomendam boas ações. Esses álamos recomendam boas ações. Exortam as pessoas na prática de boas ações. Até você vê, sim, mashallah, este álimo, este sheikh, mashallah, mas na íntegra ele não cumpre o que ele diz. O que será dele perante Allah subhanahu wa ta'ala? Isso será argumento contra ele. Perante Allah subhanahu wa ta'ala. E esse que Allah disse: "Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun." É uma coisa muito detestável perante Allah. Vocês falarem diferente daquilo que vocês tanto fazem. Dizem: "Epa, siga o que eu digo e não siga o que eu pratico." Subhanallah. Esse é o conhecimento dele. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. O profeta sallallahu descreveu que a hipocrisia é que a pessoa, portanto, diga outra coisa e faça outra coisa. Esse é um dos sinais, portanto, de hipocrisia. Então, o muçulmano deve se moderar. Aquilo que, portanto, diz deve ser aquilo mesmo que ele faz, e não faz isto e diz isto. Exato, para finalizar mesmo, Sheikh, quais são os requisitos para uma pessoa ser álimo? Exemplo, eu quero ser álimo, quais são os requisitos? Eu quero ser sábio, quais são os requisitos? Bom, os requisitos, em princípio, são aqueles que nós chamamos de meios de aquisição de conhecimento. Exato. Sim. Ele quer ser sábio, a sinceridade. A sinceridade, portanto, é a base de tudo mesmo. Ele deve se purificar
uma pureza espiritual, ele, portanto, deve procurar reter o conhecimento. Ele deve fazer, portanto, o sacrifício integral. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Inna alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inna sa'yakum lashatta." Inna alladhina jahadu fina, aqueles que se sacrificam pela nossa causa, lanahdiyannahum subulana, nós iremos guiar, portanto, para os nossos caminhos, iremos facilitar nossos caminhos. Se você se sacrifica pelo conhecimento, Allah te facilitará para a aquisição do conhecimento. Por isso Allah disse: "Inna sa'yakum lashatta." Os vossos esforços são diferentes, não são iguais. Então, a pessoa que quer o conhecimento deve se armar com a sinceridade, a pureza espiritual, aquele sacrifício. E, enfim, são muitos mesmo, mas esses são principais. Sheikh, os sábios são herdeiros dos profetas mensageiros. Agora, quem não respeita os sábios, o que será dele perante Allah? Bom, aquele que não respeita, portanto, os sábios, Allah subhanahu wa ta'ala considerou os sábios como os seus símbolos. Exato. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Então, deste jeito, aquele que enaltece, aquele que engrandece, aquele que exalta os símbolos de Allah subhanahu wa ta'ala, esse é o reflexo do taqwa que ele tem. E os sábios são os símbolos de Allah subhanahu wa ta'ala. Os sábios é que elevam o Islã. Deixarmos o Corão assim sozinho, ou mesquita só sem sábio nenhum, o que vai ser? Então, precisamos de sábios. Então, aquele que enaltece os sábios, portanto, isso é que é o reflexo do seu temor, a sua aproximação, a sua piedade com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, mencionamos na sessão anterior o hadith que o Professor disse: "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yujariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu jahannama." Aquele que aprende, portanto, para desafiar com os sábios. Exato. Aquele ali, você desafiar com os sábios ou discutir com ignorantes como ele, ou, portanto, para ganhar audiência, ser admirado com as pessoas, esse irá entrar no inferno. Então, obedecer sempre tawqir al-ulama faz parte do Islã, faz parte também do comportamento e da moral ética de um muçulmano. Exato. Só para finalizar mesmo, Sheikh, última e, portanto, questão. O sábio tem esta tarefa de ensinar e difundir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é perguntado para responder, ceder aquelas respostas. Agora, existem algumas pessoas que perguntam muito. Sheikh, eu tenho uma pergunta. Sheikh, eu gostaria de saber disso. Sheikh, sempre Sheikh. Agora, se o Sheikh não responde, irá responder perante Allah? Bom, isso é uma outra. Isso não é esconder o conhecimento. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele mencionando, portanto, dentre as coisas que fizeram perder as nações anteriores, ele disse: "Wa kasratu su'al." E as perguntas, portanto, excessivas. Eles faziam muitas perguntas excessivas e desnecessárias. Então, isso faz desviar uma sociedade. Então, o muçulmano deve evitar sempre perguntar coisas. Tem alguns que perguntam para aprender e tem alguns que perguntam para ver, para examinar, ver se sabe, sim. Sim. Isso também é um dos sinais de nifaq. Exato. Cheio, para finalizar, últimas considerações? Bom, últimas considerações que eu gostaria de deixar aqui. Há vezes que alguém é elogiado no conhecimento. Exato. Chefe fulano, mashallah. Aqui não é momento de você querer, portanto, se orgulhar, se autolevar, até querer, portanto, quebrar o seu pescoço. Não. O professor, quando foi perguntado sobre aquele que é elogiado muito, ele disse: "Tilka al-ajila bushra lil-mu'min." Esse é um bem de um crente que Allah subhanahu wa ta'ala antecede-lhe neste mundo. Ser recordado com boas, portanto, alcunhas, exatamente, aquele sheikh transmite. Não é para você se orgulhar, não, deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, falou sobre o quê? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Nós havíamos concedido o Davi, profeta, assim como seu filho Salomão, também profeta, conhecimento. E eles dois disseram: nós louvamos Allah, agradecemos a Ele, que tem nos preferido, portanto, acima de muitos dos seus servos crentes. Então, a pessoa deve suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala e aumentar nisso. Que é louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, de Rabbi zidni ilma, e também fazer aquele dua que o profeta nos ensinou, que Abu Bakr, portanto, fazia. Ele dizia, sempre que fosse elogiado, ele dizia: Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun. Allah, não me sobrecarregue, portanto,
naquilo que eles dizem, os elogios. Exato. Sim. E perdoa-me naquilo que eles sabem, dos meus erros ocultos que só você sabe. E, portanto, aumente-me com o bem mais do que daquilo que eles, portanto, imaginam. A pessoa, se for elogiada, portanto, deve voltar-se sempre para Allah e não deve ser um motivo de se vangloriar e menosprezar os outros que não merecem, portanto, ou não mereceram a mesma sorte. Exato. Pois é, Sheikh, Jazakumullah khairan. Aprendemos muito. Alhamdulillah, mais uma vez, que te recompensa Allah subhanahu wa ta'ala o melhor e apareça várias vezes para nos ensinar. Amém. Porque é uma grande responsabilidade. Sim, uma grande responsabilidade, mas nós não somos sábios. Mas estou aqui a nos proporcionar este conhecimento. Alhamdulillah. Aí está, mais uma vez, caro telespectador, amigo ouvinte, colocamos o ponto final neste que é a nossa última edição da semana do seu programa Islam em Foco. Hoje, quinta-feira, estivemos na companhia do nosso eminente Sheikh Molde Sefusuma, onde falou-nos, portanto, o tema que é o dever dos sábios. Nós aprendemos muito, alhamdulillah. Vamos aproveitar os nossos sábios, eles têm este dever de propagar, de ensinar, portanto, aconselhar o dini de Allah subhanahu wa ta'ala. Não menospreze, portanto, o seu sábio, os sábios, não despreze, portanto, os sábios que nós temos. É um teste perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque amanhã seremos questionados. Tínhamos dádivas, Allah nos proporcionava, portanto, as dádivas, que são os nossos sábios, os nossos conhecedores, mas nós menosprezamos ou encaramos a eles. Então, uma grande responsabilidade. Gratos pela atenção dispensada. Acompanhem a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack. Até uma próxima oportunidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.